O próximo tipo de codificação é o One-Hot Encoding. Numa tradução livre, algumas pessoas gostam de chamar de codificação quente. Eu, particularmente, não acho que essa tradução seja correspondente àquilo que a técnica faz. Então, prefiro usar o nome em inglês, One-Hot Encoding. Eu já tinha trazido para você também essa tabela em um dos vídeos anteriores, que é exatamente a aplicação do One-Hot Encoding. Veja que eu tenho a variável original aqui do lado esquerdo, que é o resultado do exame, positivo, negativo, não conclusivo. Eu então crio 3 novas variáveis, sendo que eu coloco os valores 1 ou 0, dependendo da ocorrência ou não da categoria. Então observe, por exemplo, a primeira linha. Veja que o resultado do exame é positivo, certo? Eu então criei 3 colunas. Se o resultado é positivo, eu coloco 1. Se não, eu coloco 0. Faço a mesma coisa para as demais variáveis. O One-Hot Encoding é a codificação de cada variável categórica em diferentes variáveis booleanas, ou seja, valores 0 e 1, também chamadas de variáveis dummy. É um termo muito comum usado em análise de dados de um modo geral, e algumas funções no Pandas, em Python, elas têm exatamente o nome de dummy, indicando que é para você criar variáveis dummy. Quando você cria uma variável dummy, na prática você está aplicando o One-Hot Encoding, aonde você tem as categorias assumindo valores 0 ou 1, indicando se uma categoria está ou não presente em uma observação. O One-Hot Encoding é amplamente usado em processamento de linguagem natural e técnicas de processamento de texto em geral. De fato, algumas técnicas avançadas de inteligência artificial são totalmente baseadas no One-Hot Encoding. Totalmente. Porque imagine um texto, uma página qualquer de um texto. Quantas palavras você tem naquele texto? Provavelmente dezenas de palavras, certo? Eu não posso pegar a palavra e enviar para o modelo de machine learning, porque, você já sabe, o modelo de machine learning não conte para ninguém, é o nosso segredo, hein? Machine learning é matemática, ok? Sendo assim, eu não posso levar as palavras, eu tenho que converter as palavras para a sua representação numérica. Eu crio uma grande matriz de One-Hot Encoding. Eu ensino exatamente isso, inclusive, lá no curso de processamento de linguagem natural da formação IA. Ou seja, isso aqui que eu estou ensinando para você é útil durante o seu processo de análise, é útil para modelagem preditiva, é útil se você for trabalhar com grandes modelos de inteligência artificial. E quando usamos o One-Hot Encoding? Quando precisamos estabelecer uma relação binária entre as categorias. Olhando para essa variável, resultado do exame, eu poderia aplicar Label Encoding? Sim, eu poderia. Era só colocar as categorias 0, 1 e 2, por exemplo. Ou então categorias 1, 2 e 3. Só que aí eu perco a relação binária entre as variáveis. O que eu quero na coluna resultado positivo é dizer, olha, se o exame é positivo, coloca 1, se não, coloca 0. Eu estou estabelecendo esse relacionamento binário. Para esses casos, eu então utilizo o One-Hot Encoding. Para quem é iniciante, pode não ser fácil identificar isso no primeiro momento, por isso que teremos daqui a pouco as atividades práticas para que você compreenda como aplicamos a técnica. Limitação. Expande a dimensão à medida que o número de colunas aumenta, o que pode levar a diversos problemas no processo de análise e modelagem preditiva. Veja que nós passamos de uma coluna para 3 novas colunas. Né? Eu posso deletar agora a coluna resultado do exame, vou ficar com as outras 3. Ou seja, eu tripliquei o número de colunas. Observe que eu tenho a coluna resultado do exame com 3 categorias. Eu crio uma coluna nova para cada categoria. Se eu tivesse 50 categorias, criaria 50 novas colunas. Cada nova coluna é uma variável no meu conjunto de dados. Isso traz o que muitas pessoas gostam de chamar de maldição da alta dimensionalidade, o que causa vários problemas em ciência de dados. De fato, à medida que você vai aumentando a dimensionalidade do seu conjunto de dados, mais difícil vai ficando o processo de análise. Ou seja, quanto mais colunas, mais variáveis você tiver, mais difícil será analisar aqueles dados. Então, temos que tomar cuidado. Não podemos aplicar uma One-Hot Encoding de forma discriminada, correndo o risco de ter uma dimensionalidade muito alta e não conseguir sequer interpretar os dados mais tarde. Não há limite mínimo ou máximo para você aplicar uma One-Hot Encoding. Na prática, a decisão é: eu preciso estabelecer essa relação binária entre as categorias? Se a resposta for positiva, então a One-Hot Encoding pode ser uma alternativa. Apresentei para você os 3 principais tipos de codificação. Estamos prontos agora para trabalhar nos labs práticos. É só você me acompanhar na próxima aula. Até lá!